Que história é essa de que o São Paulo acertou a contratação de um ponta? Especulação nas redes sociais dá conta de que o tricolor já tem um nome engatilhado. Só não pode anunciá-lo com medo de que outros clubes apareçam no negócio. Seria um ponta que atua no exterior e reforçaria o São Paulo a partir de 20 de julho. Entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol de São Paulo, que assegurou não há nenhum jogador contratado. E mais, São Paulo começou agora, com o novo técnico Dorival Júnior, a mapear as oportunidades. O que está combinado entre Rui Costa e Dorival Júnior é que o São Paulo pode ter até 4 contratações na metade do ano. A expectativa é de que possa haver ainda um quinto nome. Isso porque Dória rescindiu seu contrato nesse meio de semana e diante desse cenário, em vez de um zagueiro entre os 4 reforços imaginados lá atrás, São Paulo deve buscar 2 contratações para a zaga, aumentando essa lista de reforços para 5. Mas é importante que você não espere por grandes contratações, por jogadores de impacto. São Paulo não tem grana para fazer investimentos pesados e deve recorrer a atletas livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo. Vitor Sá é uma opção para ponta. Atacante que é torcedor do São Paulo, estava no Krasnodar, decidiu não permanecer na Rússia e agora estuda negociações no futebol brasileiro. Léo Duarte, zagueiro que pertencia ao Flamengo, jogou no Milan e passou as últimas temporadas no Başakşehir, está livre no mercado e é uma opção interessante para o São Paulo para a função de zagueiro. O tricolor ainda estuda outras possibilidades, mas assegura que não há nenhuma contratação fechada. Só para completar, registrar também que o presidente Arry Massis afirmou que está em negociações com o Roger Machado para reduzir o pagamento da sua multa salarial. Na teoria, o ex-técnico deveria ter direito a 3 meses de salário ou mais ou menos 2 milhões e 400 mil reais. Segundo Massis, a chance real de o São Paulo pagar apenas um mês dessa multa, estamos falando de 800 mil por mês. O Mário César Hiroshi, fazia tempo que o Marião não aparecia por aqui. Boa noite, Nicola. Você sabe me dizer se o São Paulo está atrás de zagueiro? Urgente. Sim, está atrás de zagueiro. Mas só pode contratar, só pode registrar em 20 de julho. Então, há uma prioridade na contratação de zagueiro. Essa é a realidade do São Paulo. Sem Arboleda afastado e Dória, que rescindiu o contrato, há um desespero para a contratação de defensor. Mas o São Paulo não pode fazer nada por agora, porque só vai poder usar o cara em 20 de julho. Você vai contratar agora e vai pagar 2 meses de salário sem poder utilizar o cara. Então essa é a realidade. Qual que é a prioridade número 1 do São Paulo hoje? Em relação à contratação, é zagueiro. E é possível até que o São Paulo contrate mais do que 2 zagueiros podem ser adquiridos na metade do ano. Resta saber em qual condição, porque quando você traz jogador barato, é sempre jogador de qualidade discutível, né? Oswaldino José Nicola, boa noite. Você viu o que fizeram com a menina do São Paulo Sub-20? Será que o Maqueiro vai ser punido? Era um jogo contra a Ferroviária, né? O que eu li é que o Maqueiro já foi demitido. Quer ver, ó? Só para explicar essa história. Maqueiro, Ferroviária, São Paulo. Aqui, ó. Ferroviária demite Maqueiro, que xingou o jogadora do Sub-20 do São Paulo. Homem prestava serviço pontual em dia de jogos. O clube diz que intensificará orientações e supervisão a quem estiverem em partidas. A Ferroviária informou que encerrou o vínculo com o Maqueiro, acusado de xingar uma jogadora sub-20 do São Paulo na semifinal do Brasileiro Feminino. Segundo o clube, o Maqueiro não fazia parte do quadro fixo de funcionários, mas sim prestava serviço em dia de jogos. O clube ainda informou, enfim, o indivíduo prestava, que tem a explicação. Beleza. Severino Costa, boa noite, Nicola. Meu like é o 205, obrigado. Nego assiste, investidor do GP do São Paulo. Nós queremos jogador, não reformar estádio. Vamos lá. A XP foi dada como uma das possibilidades para a name rights do estádio do São Paulo. E ela também poderia colocar um dinheiro emprestado, enfim, essa é a nova especulação do tricolor. Deixa eu aproveitar e falar sobre o São Paulo para contar sobre a grande notícia do dia. Vou voltar um pouquinho para explicar como é que eu recebi a notícia de que o Dória podia ir embora. Ontem, por volta de 10h30 da noite, uma pessoa que trabalha com o Dória falou, Nicola, tem uma bomba. Eu falei, pode falar. O Dória pediu a rescisão do contrato. Eu falei, o quê? Ele está sendo ameaçado. Não só ele, né? As filhas também foram ameaçadas, com direito a fotos. Eu até pedi para a pessoa me explicar a coisa das fotos. Essa pessoa explicou, mas pediu que eu não publicasse. E com uma justificativa certa, né? Porque essas fotos que foram enviadas para o Dória envolvem as filhas dele, né? Enfim, uma ameaça. E aí...
A coisa pegou demais, o Dória ficou muito incomodado, procurou a diretoria do São Paulo ontem para pedir a rescisão. O pessoal do São Paulo pediu que ele fosse para casa e tirasse a cabeça, que haveria uma nova conversa nessa quinta-feira. A conversa aconteceu, o Dória reafirmou a vontade de ir embora e o São Paulo concordou com a rescisão do contrato. O Dória tinha contrato com o São Paulo até dezembro de 27 e ganhava na casa dos 600 mil reais por mês, tá? Isso significa que o São Paulo vai ter uma economia até o fim do contrato de mais ou menos 10 milhões de reais. O Dória abriu mão de todos os vencimentos que tinha para receber daqui até o fim do contrato, o que era algo natural, até porque ele quer ir embora, né? Conversei com o Amaury Nunes, que é o empresário do Dória, para perguntar sobre os próximos passos, e ele disse que a ideia do Dória nesse momento é dar uma descansada, esfriada de cabeça, mas que dificilmente ele deve continuar no Brasil, apesar de ter feito só 4 jogos na Série A do Brasileiro. E essa decisão tem muito a ver com esse clima hostil, de ameaça. Aconteceu com ele no São Paulo, mas tem torcida invadindo o centro de treinamento, torcida metendo o dedo na cara de jogador, enfim, não é um clima de fato muito amistoso por aqui. Vamos lá. Já chegou a resposta do São Paulo para a pergunta do Renato 10. Ele quis saber se Matheus Belém e Gustavo Santana podem ser usados. Os dois não têm mais idade para jogar no Sub-20. Por enquanto, não há planos de usar nenhum deles no principal. O clube até tentou um empréstimo para o Gustavo, mas ele não quis ir. O Gustavo está treinando em Cotia e o Belém na Barra Funda. Então, ótima explicação. Obrigado. Boa noite, Nicola. Thiago Silva interessa ao São Paulo com a saída do Dória. Thiago Silva já afirmou que não tem intenção de jogar no Brasil. O MDK, por que o São Paulo para de contratar um monte de jogador em fim de carreira e não vai contratar 2 ou 3 de qualidade? Gasta muito com um monte de bagre. MDK, só para explicar esse contexto, né? Quando você tem dinheiro para adquirir atleta com direito econômico, você consegue trazer jogador mais jovem. Se você não tem dinheiro para pagar, para comprar jogador, você quase sempre vai ter de recorrer a jogador de graça. E jogador de graça geralmente tem mais idade. É o Oscar, é o Lucas Moura, enfim. Ou então você vai ter de buscar jogador que está saindo do clube dele por empréstimo ou de graça porque não vive boa fase. Então, não ter grana é quase sempre caminho para contratações mais baratas. Nicola, consegue saber quem o São Paulo vai vender e qual meta para levantar em dinheiro no meio do ano? E quem são os jogadores que podem sair? O São Paulo não tem grandes atletas para fazer dinheiro. Situação bem diferente, por exemplo, da do Corinthians, né? O Corinthians hoje tem Yuri Alberto, Mateuzinho, Bidon, André, Hugo Souza, são algumas... Bidon, André, Mateuzinho, Yuri Alberto e Hugo Souza. São 5 jogadores com bom potencial e de valor de mercado, né? O São Paulo tem o Bobadilha para fazer negócio com dinheiro, tem o Marcos Antônio para fazer negócio com dinheiro e depois os moleques mais jovens da base, porque todos os jogadores de um pouco mais de destaque, como o Lucas, vamos escolher, esquece o Lucas, como o Caleri, como o Luciano, são caras mais veteranos. O Ferreirinha vai garantir uma grana mais ou menos, 65% dos direitos econômicos, enfim. São Paulo não tem de onde tirar muito dinheiro para grandes vendas não, tá? O Severino Costa, Nicola, será que o zagueiro Dória achava que ia ser convocado para a Copa do Mundo? Ele viu que não foi e pediu rescisão do contrato? Pois é, mas ele ficou bem mal com as ameaças, tá? Pintou mais um superchat. Nicola, sem Dória, o São Paulo busca alguém? Certamente, Diegão, certamente. Zagueiro virou prioridade máxima no São Paulo, até porque o Arboleda não foi reintegrado. O próprio Arrimacis, depois da derrota para o Fluminense lá no Maracanã, chegou a conversar com um jornalista para afirmar que o Arboleda seria reintegrado. A repercussão foi muito ruim entre torcedores e aí o presidente acabou dando um passinho para trás e desistindo dessa ideia. Sem Arboleda, com o Dória tendo seu contrato rescindido, o Dória está fora do São Paulo. O Tricolor hoje tem como prioridade a busca por um ou até 2 zagueiros. É possível até que sejam contratados 2 zagueiros, naquele módulo e método que vocês já conhecem, sem pagamento de absolutamente nada. O São Paulo hoje não tem grana para fazer grandes investimentos. Nicolas Hernandes ou Johan Romana no São Paulo? Bora lá. Deixa eu só trazer um esclarecimento. Outro dia, uma conta no Twitter, chamada Radar da Bola, afirmou que o São Paulo tem negociações praticamente fechadas com um ponta. O nome não tinha sido revelado, fazia parte de um segredo do São Paulo para não correr o risco de perder o jogador. Pois bem, entrei em contato com uma fonte grande lá no departamento de futebol do São Paulo e perguntei, existe alguma negociação? Vocês têm alguma coisa avançada? E a resposta foi não,
Não há absolutamente nada fechado. Quem fala isso está enganado, está mentindo. O São Paulo tem monitorado algumas possibilidades, essa discussão vai acontecer agora com um pouco mais de frequência por conta da chegada do Dorival Júnior. O Dorival quer entender ao certo quais são os jogadores com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar, e a partir daí vão ser tomadas as próximas decisões, tá? Vou até printar essa sua mensagem para encaminhar para as minhas fontes aqui, para ver se a gente consegue alguma atualização sobre esses nomes citados. Beleza? Combinado? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.